Flávio Joséfo e uma figura fascinante da história antiga, um homem que testemunhou de perto os conflitos entre o povo judeu e o poderoso Império Romano. Seus registros são peças fundamentais para entender não apenas a trajetória do judaísmo no século I, mas também os primeiros passos do cristianismo em meio a um mundo dominado por Roma. Embora muitos nomes daquele período tenham caído no esquecimento, Joséfo permanece como uma testemunha valiosa, cujos escritos oferecem pistas sobre personagens como Jesus de Nazaré e João Batista. Vamos explorar 31 aspectos marcantes de sua vida, suas obras e o legado que deixou para as gerações futuras. Para comicar, é importante destacar que Joséfo não nasceu com esse nome. Seu verdadeiro nome hebraico era Yosef ben Matitaú, filho de uma família influente em Jerusalém. Ele veio ao mundo no ano 37 DC em um ambiente de prestígio. Seu pai era um sacerdote de linhagem nobre, descendente de uma antiga dinastia que governou a Judéia séculos antes. Já sua mãe pertencia a uma família aristocrática ligada à realeza judaica. Por parte paterna, Joséfo tinha raízes na ordem sacerdotal de Joiaribe, uma das 24 divisões responsáveis pelos serviços no Templo de Jerusalém, estabelecidas ainda no tempo do rei Davi. Seu nome romano, Flávio Joséfo, só foi adotado mais tarde, quando se integrou definitivamente à cultura imperial. Desde cedo, Joséfo demonstrou uma inteligência fora do comum. Aos 14 anos, já era procurado por sacerdotes e líderes religiosos para esclarecer dúvidas sobre a lei judaica. Aos 16, decidiu se afastar da cidade e viver como eremita no deserto, ao lado de uma seta que seguia uma seita rigorosa, dedicada a purificar o espiritual por meio do desapego material. Após 3 anos de isolamento e reflexão, retornou a Jerusalém e se juntou aos fariseus, um dos principais grupos religiosos da época. Os fariseus defendiam uma interpretação estrita da Tora, mas, ao contrário de outros movimentos judaicos, como os zelotes, não viam a dominação romana como um obstáculo intransponível. Eles acreditavam que era possível coexistir com Roma desde que a liberdade religiosa fosse preservada. Essa postura moderada de Joséfo teria grande influência em seu futuro. Sua primeira experiência direta com o Império Romano aconteceu em 64 DC, quando foi enviado a Roma como parte de uma missão diplomática. O objetivo era negociar a libertação de um grupo de sacerdotes judeus presos na capital imperial. Durante a viagem, conheceu Popeia Sabina, esposa do imperador Nero, cuja intervenção foi decisiva para o sucesso da missão. A grandiosidade de Roma, sua organização e seu poder militar impressionaram profundamente o jovem Joséfo. Esse contato inicial com a cultura romana deixaria marcas duradouras em sua trajetória. Ao retornar a Jerusalém, no entanto, encontrou a cidade em meio a uma revolta. Os zelotes, uma facção radical do judaísmo, haviam expulsado o procurador romano e instaurado um governo rebelde. Embora Joséfo tivesse reservas sobre o movimento, acabou sendo arrastado para a luta. Apesar de sua posição mais conciliadora, foi nomeado comandante militar da região da Galileia. A situação era complexa. Algumas cidades apoiavam a rebelião, enquanto outras permaneciam leais a Roma. Segundo seus próprios relatos, que nem sempre são totalmente confiáveis, Joséfo tentou mediar acordos com as facções locais, mas seus esforços foram sabotados. Diante da iminência de um ataque romano, concentrou-se em fortificar as cidades do norte para resistir ao cerco. O confronto com as forças romanas não demorou. O primeiro embate ocorreu na aldeia de Garis, onde Joséfo planejava atacar Seforis, uma cidade que permanecia fiel a Roma. Os romanos, porém, repeliram o avanço. Pouco depois, o general Vespasiano, enviado por Nero para esmagar a revolta, cercou a cidade de Jotapata, onde Joséfo e seus homens estavam entrincheirados. Apesar da superioridade militar romana, a resistência durou mais do que o esperado. Os rebeldes se esconderam atrás das muralhas, enquanto os romanos usavam catapultas para bombardear a cidade. Joséfo, prevendo um longo cerco, havia estocado água e alimentos, o que permitiu que a resistência se prolongasse por 47 dias. A determinação dos judeus aumentava a frustração dos romanos, que viam sua vitória adiada. No entanto, mesmo com toda a estratégia, Joséfo não conseguiu evitar a queda de Jotapata. Os romanos não se limitaram a esperar do lado de fora das muralhas. Enquanto mantinham um bloqueio para enfraquecer os defensores, construíram uma enorme rampa de assalto, que alcançava a altura das fortificações. A resistência, por mais heróica que fosse, não poderia durar para sempre. Diante do poderio romano resistência de Jotapata, a cidade finalmente caiu sob o peso da engenharia militar romana. Assim que a rampa de assalto superou a altura das muralhas, os soldados de Vespasiano avançaram com um dos instrumentos mais temidos de seu arsenal, o ariete. Tratava-se de um enorme tronco reforcado com ponta de ferro, suspenso por cordas dentro de uma estrutura móvel de madeira, capaz de golpear repetidamente portões e muralhas até reduzi-los a escombros. Os defensores tentaram neutralizar o impacto com sacos de palha e travesseiros de lã,
mas a forca bruta do ataque romano era implacável. Para retardar o avanço, os judeus recorreram a táticas desesperadas. Despejaram óleo fervente sobre os soldados que escalavam as muralhas e lançaram pedras e flechas das ameias. Vespasiano, porém, não se deixou intimidar. Ordenou que a rampa fosse elevada ainda mais e ergueu 3 torres de assalto, cada uma guarnecida por arqueiros e fundeiros, que cobriram o avanço das tropas. No 47º dia do cerco, um desertor revelou aos romanos o ponto fraco da defesa, a exaustão dos combatentes judeus. Na noite seguinte, um grupo de legionários escalou os muros em silêncio, eliminou os poucos vigias que ainda permaneciam acordados e abriu os portões da cidade. O que se seguiu foi uma carnificina. As tropas romanas, enfurecidas pela longa resistência, não pouparam ninguém. Homens, mulheres e crianças foram massacrados, os sobreviventes escravizados. Segundo os registros de Joséfo, cerca de 40.000 pessoas morreram, seja em combate, seja por suicídio para evitar a captura, enquanto 1.200 mulheres e crianças foram reduzidas à servidão. Os romanos, por sua vez, registraram apenas uma baixa em suas fileiras. A queda de Jotapata marcou um dos episódios mais sangrentos da revolta judaica, superado apenas pelo cerco de Jerusalém. Como punical exemplar, Vespasiano ordenou a destruição total da cidade, muralhas derrubadas, edifícios arrasados e até mesmo os ritos funerários dos mortos foram proibidos. Somente um ano depois os judeus receberam permissão para retornar ao local, agora transformado em ruínas. Enquanto a cidade ardia, Joséfo e 40 outros líderes judeus se refugiaram em uma caverna nos arredores. Cercados e sem esperança, o grupo debateu como proceder. Joséfo propôs a reivindicar, mas seus companheiros, temendo a tortura e a escravidão, optaram por um pacto de morte mútua. Para evitar o suicídio direto, considerado pecado na tradição judaica, sugeriu-se um sorteio. Cada um mataria o próximo, até restarem apenas 2. Quando chegou sua vez, Joséfo e o último sobrevivente hesitaram, sem coragem para cumprir o acordo. Decidiram se entregar. Levado acorrentado diante de Vespasiano, Joséfo fez uma afirmação que mudaria seu destino. Uma convicção que beirava o teatral, declarou ter recebido uma revelação divina. Vespasiano seria o próximo imperador de Roma. A profecia, à primeira vista absurda, encontrou eco nas ambíguas do general. Quando, em 68 DC, Nero foi forcado ao suicídio em meio a uma conspiração palaciana, o império mergulhou no caos conhecido como o Ano dos 4 Imperadores. Em 69 DC, Vespasiano emergiu vitorioso, consolidando seu poder. A previsão de Joséfo, agora cumprida, foi interpretada como um sinal divino. O general, convencido de que o prisioneiro possuía uma conexão com os deuses, ordenou sua libertação. A partir desse momento, Joséfo iniciou uma nova fase de sua vida. Integrado ao séquito de Tito, filho de Vespasiano e comandante das forças romanas na Judeia, ele adotou o nome Flávio Joséfo, uma homenagem à dinastia Flávia, a qual agora servia. Recebeu cidadania romana, uma pensão vitalícia e terras na Judeia, onde poderia viver com relativa segurança. Foi em Roma, porém, que ele encontrou seu verdadeiro legado. A escrita. Ao longo de seus anos na capital imperial, Joséfo produziu 4 obras fundamentais, sendo a mais célebre Antiguidades Judaicas. Nela, ele não apenas narrou a história do povo judeu desde os tempos bíblicos, mas também incluiu passagens que se tornariam centrais para o estudo do cristianismo primitivo. Entre elas, destacam-se os relatos sobre João Batista e, sobretudo, a figura de Jesus de Nazaré. Sua descrição de Jesus como um homem sábio, crucificado sob Pôncio Pilatos, e um dos poucos registros históricos não cristãos do século I que mencionam o fundador do cristianismo. Apesar de sua assimilação ao império, a vida pessoal de Joséfo foi marcada por turbulências. Casou-se 4 vezes. Sua primeira esposa morreu durante o cerco de Jotapata, a segunda, uma prisioneira judia, o abandonou, a terceira, uma mulher de Alexandria, foi deixada por ele, e apenas com a quarta, uma judia grega de família abastada de Creta, encontrou estabilidade. Com ela, teve 2 filhos, Flávio Justo e Flávio Simonides Agripa, enquanto de seu segundo casamento sobreviveu apenas um, Flávio Hircano. Sua lealdade a Roma, no entanto, nunca deixou de ser questionada. Para muitos judeus, sua rendical e posterior colaboração com os romanos foram vistas como traição. Joséfo justificou suas ações com argumentos teológicos. Acreditava que a derrota judaica era um castigo divino, que o destino favorecia Roma e que ele havia sido escolhido para anunciar esses eventos. Ainda assim, suas explicações não convenceram a todos. Críticos o acusaram de oportunismo, especialmente por suas profecias convenientes e pela maneira como reinterpretou sua própria história para se alinhar aos vencedores. Mesmo assim, seus escritos permaneceram como uma das principais fontes para entender não apenas a revolta judaica,
mas também o contexto histórico em que o cristianismo surgiu. Seus relatos, embora controversos, oferecem um olhar único sobre um período de transformações radicais, onde impérios caíam, religiões nasciam e homens como ele tentavam, a seu modo, encontrar um lugar entre dois mundos gerasse tensões entre a tradical judaica e a realidade política imposta por Roma. O judaísmo helenístico, ao qual Joséfo estava profundamente ligado, buscava justamente essa conciliacal, preservar a identidade religiosa e cultural judaica sem rejeitar por completo os valores, a língua e até mesmo certas instituições do mundo grego-romano. Para muitos judeus da diáspora, especialmente aqueles que viviam em cidades como Alexandria ou Antioquia, essa abordagem não era apenas pragmática, mas necessária para sobreviver em um império que, embora tolerante com as religiões locais, exigia lealdade política e integral cultural. Joséfo personificava essa dualidade. Nascido em uma família sacerdotal de Jerusalém, educado nas tradições farisaicas e profundamente enraizado na Tora, ele também dominava o grego, conhecia a filosofia estoica e admirava a organização administrativa romana. Sua obra, escrita em grego e destinada a um público não judeu, reflete essa síntese. Ele explica o judaísmo aos gentios não como uma fisiotica, mas como uma tradical ancestral digna de respeito, capaz de dialogar com as grandes ideias de seu tempo. Ao mesmo tempo, ao narrar a história dos judeus, desde os patriarcas até a revolta contra Roma, ele não esconde seu orgulho nacional, mesmo que isso significasse criticar os próprios líderes judeus que, em sua visão, haviam levado o povo ao desastre. Essa postura, porém, não era isenta de contradições. Enquanto alguns contemporâneos o viam como um traidor por ter se rendido aos romanos e até mesmo servido como conselheiro de Vespasiano, Joséfo se defendia argumentando que sua lealdade a Roma era estratégica, um mal menor para salvar o que restava do judaísmo. Para ele, a destruição do templo em 70 decenal significava o fim da fé judaica, mas uma transformação necessária, na qual a Tora e a sinagoga substituiriam os sacrifícios e o sacerdócio. Nesse sentido, sua visão antecipava, de certa forma, o judaísmo rabínico que emergiria nos séculos seguintes. O paradoxo de Joséfo, um judeu que escreve para romanos, um sacerdote que defende a dominação estrangeira, um historiador que tenta conciliar memória e sobrevivência, revela muito sobre os dilemas de seu tempo. Seu legado, porém, vai além das polêmicas. Ao registrar eventos como a revolta judaica, a vida de figuras como João Batista e Jesus, ou mesmo as tensões entre judeus e gregos em Alexandria, ele nos oferece um retrato vivo de um mundo intransical, onde as fronteiras entre culturas, religiões e impérios eram constantemente negociadas. E, talvez mais importante, suas obras nos lembram que a história não é feita apenas de vencedores e vencidos, mas também daqueles que, como ele, tentaram navegar entre dois mundos sem se perder por completo. Essa tensão entre tradical e assimilação moldou profundamente a experiência judaica sob o domínio romano, enquanto os setores mais ortodoxos viam nas leis imperiais uma ameaça direta aos preceitos religiosos, especialmente a impossibilidade de aplicar plenamente as normas bíblicas em um sistema jurídico estrangeiro. O judaísmo helenístico buscava pontos de convergência entre as duas culturas. Flávio Joséfo e Filon de Alexandria foram duas das vozes mais prominentes desse movimento, defendendo a ideia de que era possível preservar a identidade judaica sem rejeitar por completo os valores gregos e romanos. A trajetória pessoal de Joséfo, no entanto, ilustra os riscos dessa negociação. Sua rendição aos romanos durante o cerco de Jotapata, em 67 DC, foi interpretada por muitos como um ato de traição. Segundo o acordo entre os rebeldes judeus, todos deveriam cometer suicídio antes de se entregar ao inimigo, mas Joséfo optou por se entregar a Vespasiano, alegando ter recebido uma profecia que o futuro imperador seria poupado. A decisão não apenas manchou sua reputação entre os compatriotas, como também o colocou em uma posição ambígua. Os romanos o viam com desconfiança, enquanto os judeus o consideravam um desertor. Nos anos seguintes, sua participação ao lado das tropas romanas durante o cerco de Jerusalém em 70 DC reforçou essa persecução. Embora afirmasse atuar como mediador, suas tentativas de negociar a rendição dos rebeldes foram ignoradas, e o resultado foi a destruição do Segundo Templo, um dos episódios mais violentos da revolta judaica. Após a guerra, Joséfo se estabeleceu em Roma, onde recebeu uma residência do imperador Vespasiano e passou a se dedicar à escrita. Sua produção literária, composta por 4 obras principais, reflete tanto o desejo de preservar a memória do judaísmo quanto a necessidade de justificar suas próprias escolhas. Muitos estudiosos enxergam em seus textos um esforço consciente de reparar sua imagem, equilibrando-se entre a lealdade ao povo judeu e a gratidão aos seus novos patronos romanos. A primeira obra, A Guerra dos Judeus,
concluída em 78 DC, é ao mesmo tempo um relato histórico e um instrumento de propaganda. Em 7 volumes, Joséfo reconstrói os eventos da revolta judaica, desde suas raízes no século II até o cerco final de Jerusalém. O livro descreve com detalhes as condições desumanas do cerco a Jotapata e o sofrimento da população durante o assédio romano, oferecendo um dos poucos registros contemporâneos sobre a organização dos acampamentos militares romanos. No entanto, além de seu valor documental, a obra também serve a dois propósitos claros: exaltar o poderio militar romano, apresentando-o como uma força invencível, e deslegitimar os rebeldes judeus, atribuindo a eles a culpa pelo conflito. Joséfo argumenta que a maioria dos judeus era leal a Roma e que a revolta foi instigada por um grupo de fanáticos religiosos, os zelotes, cuja intransigência teria levado à tragédia. Sua obra mais ambiciosa, Antiguidades Judaicas, escrita entre 93 e 94 DC, é um compêndio de 20 volumes que reconta a história do povo judeu desde os tempos bíblicos até o período romano. O objetivo era apresentar o judaísmo como uma tradição racional e compatível com a filosofia grega, distanciando-o das posições radicais que haviam levado à guerra. A obra é especialmente conhecida por conter uma das primeiras referências históricas a Jesus de Nazaré, embora a autenticidade desse trecho ainda seja debatida. No entanto, assim como em A Guerra dos Judeus, percebe-se a influência de seu público-alvo romano. Joséfo omite ou suaviza passagens das escrituras que poderiam ser interpretadas como uma ameaça ao domínio imperial, como as profecias sobre um reino futuro de Deus que suplantaria os reinos terrenos, uma ideia que, se enfatizada, poderia soar como sedical. Já a vida de Flávio Joséfo, embora inserida originalmente como apêndice das Antiguidades, e uma obra independente que funciona como uma apologia pessoal, escrita provavelmente em resposta às críticas do historiador judeu Justo de Tiberíades, que o acusava de ser responsável pela derrota na Galileia. O livro e uma defesa das ações de Joséfo durante a guerra. Ele argumenta que sempre se opôs à revolta e que sua reivindicação aos romanos foi uma estratégia para salvar vidas. Além disso, tenta desqualificar Justo, retratando-o como um zelote fanático e, portanto, um traidor da causa judaica. Por fim, contra Pial e uma defesa em 2 volumes da antiguidade e da superioridade moral do judaísmo em relação à cultura grega, escrita como resposta às críticas do gramático alexandrino a Pial, que, entre os séculos IACE e DC, atacava os judeus por sua suposta misantropia e recusa em participar dos festivais imperiais. A obra busca demonstrar a coerência e a racionalidade da tradição judaica. Joséfo contrasta a estabilidade dos preceitos mosaicos com as contradições dos mitos gregos e romanos, destacando a ética judaica como um modelo de conduta superior à moralidade ambígua dos deuses olímpicos. O livro também apresenta o judaísmo como uma filosofia compatível com o pensamento helenístico, buscando assim conquistar a simpatia de um público culto e cosmopolita montanha de erudil, exatamente como o historiador havia registrado séculos antes. Essa descoberta reforçou a credibilidade de Joséfo como fonte auxiliar para a arqueologia, mesmo que suas descrições nem sempre sejam tomadas ao pé da letra. Afinal, embora suas narrativas contenham elementos retóricos e possíveis distorções, elas oferecem pistas valiosas sobre a localização de estruturas, cotas comerciais e até mesmo eventos climáticos da época, como secas ou inundações mencionadas em suas obras. Além do campo arqueológico, os escritos de Joséfo também influenciaram estudos sobre a literatura antiga e a formação de identidades culturais. Sua abordagem, que mescla história, apologética e narrativa épica, serviu de modelo para outros autores que buscavam legitimar suas tradições diante de impérios dominantes. No caso dos cristãos, por exemplo, a Guerra dos Judeus não apenas forneceu um contexto histórico para os evangelhos, mas também ajudou a mudar a visão de que a destruição de Jerusalém em 70 DC era um sinal divino, reforçando a ideia de que o cristianismo havia superado o judaísmo como a verdadeira fé. Essa interpretação, embora controversa, contribuiu para a construção de uma narrativa teológica que se perpetuou por séculos. No âmbito da filosofia e da teologia, as obras de Joséfo também despertaram interesse por sua tentativa de conciliar a tradição judaica com o pensamento grego. Ao apresentar o judaísmo como uma filosofia racional e ética, ele abriu caminho para diálogos posteriores entre fé e razão, influenciando pensadores como Filon de Alexandria e, mais tarde, os padres da Igreja. Sua defesa da lei mosaica como um sistema superior às crenças politeístas não apenas buscava convencer os gentios, mas também reafirmava a identidade judaica em um mundo cada vez mais helenizado. Essa estratégia retórica, embora não isenta de interesses pessoais, revelou-se eficaz ao longo do tempo,
garantindo que suas obras fossem preservadas e estudadas por gerações. Por fim, é importante destacar que a recepção de Joséfo variou significativamente ao longo da história. Enquanto os judeus medievais o viam com desconfiança, alguns rabinos chegaram a considerá-lo um traidor por sua aliança com Roma. Os cristãos o elevaram a uma espécie de historiador oficial dos primeiros séculos do cristianismo. Essa dualidade reflete a complexidade de sua figura, um homem dividido entre a lealdade ao seu povo e a necessidade de sobreviver em um império hostil. Independentemente das controvérsias, sua obra permanece como um testemunho único de um período turbulento, oferecendo não apenas dados históricos, mas também uma janela para as tensões políticas, religiosas e culturais que moldaram o mundo antigo. Ao chegarmos ao Herodion, a colina fortificada a 12 quilômetros ao sul de Jerusalém, nos deparamos com um dos capítulos mais intrigantes da trajetória de Flávio Joséfo, a transical de sua imagem, outrora rotulada como traidora, para de um historiador indispensável. Até o início do século XX, os estudos sobre sua figura eram marcados por um juízo severo. A filiacal farisaica de Joséfo e suas ações posteriores, especialmente sua aliança com Roma após a queda de Jerusalém, eram interpretadas como uma traição inegável à causa judaica. Para muitos acadêmicos da época, ele não passava de um oportunista que trocou a lealdade ao seu povo pela sobrevivência e pelo prestígio junto ao império. Contudo, a partir da metade do século XX, uma nova geração de pesquisadores começou a revisitar essa narrativa. Em vez de reduzir Joséfo a um simples delator, esses estudiosos passaram a enxergá-lo como um personagem multifacetado, cujas motivações eram tão complexas quanto o contexto em que viveu. Ainda que sua adesão ao farisaísmo e sua posterior colaboração com Romanal sejam ignoradas, sua defesa apaixonada do judaísmo e seu papel na preservação das tradições e da história judaica ganharam destaque. Joséfo, afinal, foi um dos poucos a registrar, em primeira mão, os eventos que moldaram o judaísmo do Segundo Templo, oferecendo um contraponto valioso às narrativas romanas e cristãs. Essa reavaliação de sua figura está diretamente ligada a outro debate fundamental, a busca pelo Jesus histórico. Desde o século XIX, Joséfo se tornou uma peça-chave nesse esforço, que visa não apenas confirmar a existência de Jesus de Nazaré como figura histórica, mas também reconstruir seu papel no contexto político e religioso da Judéia romana. Embora não seja o objetivo provar sua divindade ou relação com Deus, a investigação busca estabelecer, com base em registros e evidências, que Jesus foi um homem real, cujas ações deixaram marcas tangíveis na história. Como principal fonte cristã sobre o cristianismo primitivo e o judaísmo do início da Era Comum, as obras de Joséfo têm sido um recurso inestimável para estudiosos do Novo Testamento e do judaísmo antigo. No entanto, sua credibilidade é constantemente questionada. Joséfo não era um observador neutro, seus escritos carregam as marcas de seus interesses pessoais, suas convicções religiosas, suas ambições políticas e até mesmo seu desejo de glória. Essa mistura de parcialidade e subjetividade torna seus textos ao mesmo tempo indispensáveis e problemáticos. Se, por um lado, oferecem detalhes únicos sobre costumes, conflitos e personagens da época, por outro, exige uma leitura crítica, atenta aos possíveis exageros, omissões ou distorções. Como muitos historiadores da antiguidade, Joséfo não se limitava a registrar fatos de forma imparcial. Suas crônicas são permeadas por suas visões de mundo, seus julgamentos morais e suas crenças. Por isso, compreender sua vida, suas escolhas e as pressões que enfrentou é essencial para interpretar seus escritos de maneira adequada. Ainda assim, mesmo com todas as ressalvas, sua obra permanece uma referência incontornável. Sem ela, nosso conhecimento sobre o judaísmo do primeiro século, as origens do cristianismo e até mesmo a dinâmica do Império Romano seria drasticamente empobrecido. Apesar de suas contradições e dos questionamentos que suscita, Flávio Joséfo nos oferece algo raro, uma janela para um período em que três mundos, o judaico, o cristão e o romano, colidiam e se entrelaçavam. Seus textos, com todos os seus problemas, são uma fonte valiosa não apenas para historiadores, mas para qualquer pessoa interessada em entender como essas identidades foram construídas e como suas narrativas se cruzaram. Afinal, sem Joséfo, perderíamos não só detalhes sobre costumes e eventos, mas também uma perspectiva única sobre as tensões e diálogos que moldaram o mundo antigo.